Presidente, eu vou fazer aqui um resumo de vários assuntos, cada um na sua expectativa e sua importância. Mas não tem como, deputado da Câmara, não fazer aqui um apelo, uma cobrança e demonstrar com números a irresponsabilidade do que foi essa gestão desastrosa do ex-governador Wilson Lima. E eu espero que o governador Roberto Cidade não siga o exemplo. Faça diferente. Porque, olha aí, deputada Brenda, isso aí é a tela hoje de pagamentos em atraso da Apvida para com a SEDUC. Mais uma vez, os serviços estão suspensos. Estão suspensos por isso aí, ó. Se nós pegarmos aí a tabela de pagamento, não foi pago nenhum mês do exercício 2026. E nós estamos falando de uma pasta chamada SEDUC, deputado Vanderlei, que 25% de ICMS é obrigatório investimento. Isso é aportado lá dentro. Se o dinheiro está entrando para onde está indo, porque situações como essa, senhores deputados, colocam em risco a vida de professores e servidores administrativos da SEDUC. Tem professores que estão, deputados e deputadas, em pleno tratamento, lutando pelas suas vidas. Câncer. E fica o psicológico abalado, mexido, do professor, da professora, da sua família, ou seja, porque não há um planejamento. Isso é um absurdo. Então, eu ontem fiz uma cobrança ao secretário, ao Jander Lasmar, sobre a questão da escola indígena. Minha assessoria me socorre aqui, que já fez o expediente semana passada e não tem resposta. Eu quero dizer que esta tribuna aqui dá o direito do secretário informar a sociedade. Mas se nada for feito, senhor presidente, eu vou usar o instrumento da convocação. Porque não dá para ficar os alunos de Vendaval, de São Paulo, de Olivença, 400 alunos estudando num calor. E é um assunto que está suspenso. Está aqui por atraso de pagamento, deputada Alessandra. Detalhe, não se pagou um único mês de 2026. Isso é o legado. Olha, essa imagem aí, deputada Alessandra, é o legado do governador, ex-governador Wilson Lima. Que a palavra gestão, ele tinha raiva, ele riscou, ele tirou do dicionário. Porque a única coisa que eu sei que o Wilson Lima não fez foi gestão. E eu espero que o atual governador, que foi presidente aqui desta casa, não siga o exemplo. Faça a gestão. Porque o que não pode, senhores deputados, é o professor, é o administrativo ficar numa situação de penúria. E para onde está indo o dinheiro da SEDUC? Deputado da Câmara, que são bilhões. 25% do ICMS é obrigatório lá dentro. Tem os recursos federais. Se as escolas estão caindo na cabeça dos alunos, se as merendas estaduais, muitas delas sequer, as escolas de tempo integral, e ainda estão sem aula. O plano de saúde não é pago. Se tudo isso está acontecendo, para onde está indo o dinheiro, gente? Pelo amor de Deus. A gestão do Wilson Lima é caso de polícia. O que eu falo aqui para Vossas Excelências está aqui, ó. Esse irresponsável deixou o governo sem pagar um único mês do exercício 2026. E olha ali, ó. E já virou 2025 também devendo. Eu não tenho medo de falar desta tribuna pelos números, que é o governo com o maior percentual de atraso, é o maior caloteiro da história. E o que é o mais grave,
Vamos transpor o grande expediente. O deputado Wilker Barreto continua no tempo do PSD. Até agora não. Você... Continuando minha fala, então eu faço essa cobrança, quero que a SEDUC possa emitir uma nota. A gente já sabe, senhores, não precisa ser mágico que eles não vão conseguir pagar um semestre todo em outro semestre, mas pelo menos comecem a pagar. Pelo menos comece a chamar a Apivida, e aqui pode ser a Apivida, seja quem for. O que não pode é ficar descoberto o servidor, que dependem desse plano de saúde. Então a minha fala aqui é para os professores da educação, professoras, servidores e servidoras que precisam do plano. Tem uma máxima: a Apivida não é lá essa Coca-Cola toda, mas é ruim com ela, é pior sem ela. Então é direito, e eu não posso abrir mão de repercutir isso aqui na tribuna da Assembleia. Um outro assunto, senhor presidente, que eu preciso abordar aqui, é da reunião que nós participamos ontem, eu, Vossa Excelência, deputada Alessandra, que nós recebemos aqui uma comissão do CNJ para um programa de iniciativa que é o Pena Justa, certo? É um programa, deputada Alessandra, que nós tivemos a oportunidade de conversar com o desembargador do Conselho, o conselheiro do CNJ. Eu acho um ótimo projeto, gostei do que eu escutei, já nos colocamos, presidente, à disposição, mas eu quero aqui fazer um alerta daquilo que eu já havia falado aqui, deputado da Câmara, e Vossa Excelência conhece bem, que na legislatura passada nós criamos aqui a Polícia Penal. A Polícia Penal já existe. Pois é, e eu vou falar sobre isso agora. Eu mandei para a minha assessoria a dispensa de licitação. Por que eu vou puxar esse raciocínio? O Amazonas, presidente Adjunto Afonso, é o único estado da federação que terceiriza presídio. Só que o detalhe da terceirização é que custa bilhões. Bilhões. Se nós, deputada Maiara, que tivemos a oportunidade de criar a Polícia Penal, se a Polícia Penal estivesse hoje criada e funcionando, tomando conta dos presídios, eu não tenho nem dúvida que nós iríamos reduzir em 50% as despesas. Tu sabe por que não tem hoje policial convocado da PM? Tu sabe por que não tem hoje policial convocado da Polícia Civil? Bombeiro? R$1 bilhão com sistema de segurança, terceirizado. Contrata, faz concurso, chama o policial penal. Desta forma, nós vamos fazer o quê, senhor presidente? Economizar. E nós participamos, e aí, presidente, eu queria pedir de Vossa Excelência que, passado o processo eleitoral, possamos formar uma comissão. Senhor presidente, eu estou... É um assunto aqui que eu quero compartilhar com os nossos colegas. Colega deputado, o deputado Wilker está na tribuna. É um assunto de interesse, senhores deputados, porque são contratos bilionários. Bilionários. E a reunião de ontem, deputada Alessandra, confirmou aquilo que eu já vinha pregado e continuo pregando aqui desta casa, que os contratos feitos, e daqui mais um aqui, ó, vou sugerir ao atual governador que cesse essa dispensa de quase R$200 milhões para o sistema prisional. Senhores, nós estamos falando de professores sem plano de saúde. Eu acabo de trazer aqui, senhor presidente, uma denúncia grave, e eu faço esse apelo ao governador para que suspenda esse processo de dispensa de licitação, porque está aí, ó, olha o valor, roda aí, por favor, técnica, R$198 milhões.
E ontem, ao escutar o desembargador, que eu peço que a técnica, que é conselheiro do CNJ, possa me socorrer, o nome do desembargador, Luiz Lafrende, esteve aqui, estava eu, a deputada Alessandra e o deputado adjunto Afonso, e as falas do desembargador conselheiro do CNJ para este deputado foram esclarecedoras, comprovando que o Amazonas tem tudo para ir na direção da excelência, e o desembargador até sugeriu que esta casa formasse uma comissão, e, presidente, eu me coloquei à disposição para que nós possamos conhecer o sistema prisional de Santa Catarina. Detalhe, senhor presidente, esta casa precisa, e aí eu já solicitei do conselheiro do CNJ, que pudesse encaminhar os cuidados do presidente adjunto, toda a legislação feita pela Assembleia de Santa Catarina para já preparar a mudança do sistema prisional. O sistema prisional precisa sair do terceirizado, que custa, repito, bilhões, e não entrega o serviço. Não entrega o serviço que eu falo, não devolve o cidadão para a sociedade. Então esse tema eu fiz questão de abordar, senhor presidente, e quero aqui, no meu terceiro tema, já do grande expediente, registrar a presença aqui do Jorge Júnior, aqui, que é o presidente da Eletros, que é uma importante associação do nosso polo industrial da Zona Franca de Manaus. A sua presença aqui é importante, Jorge, porque nós precisamos, esta casa, ser norteado em tempo real das mudanças que ocorrem, infelizmente ainda, quanto o nosso modelo. E, presidente adjunto, eu acho mais do que oportuno nós possamos avançar naquela conversa do gargalo que hoje passa o Distrito Industrial, que é a questão da oferta de terras para a expansão de matrizes de novas empresas. Isso é uma situação que está ocorrendo, já é um problema real. Eu queria pedir, presidente, que possamos convidar aqui na presidência a Prefeitura de Manaus, a Secretaria de Estado da Indústria e Comércio, a Sulframa e a Eletros, para que possamos, a Assembleia Legislativa, mediar esse problema, porque é um problema real. Isso tem que ser uma pauta de governo urgente para já o próximo orçamento. Nós estamos falando, eu não sei, Jorge, se os números atualizaram hoje, mas depois da última vinda do Bosco, ainda superintendente, tinha próximo de 200 empresas pedindo, esse número com certeza já é maior. E nós estamos passando hoje por uma especulação imobiliária, e isso é preocupante. Por quê? Porque o Paraguai está de portas abertas. México também. Paraguai e México. Então, nós estamos falando de perda de receita e, principalmente, oferta de mão de obra direta e indireta. Então, o assunto é grave. Eu acho que a Eletros tem um papel fundamental. Nós saímos daqui hoje, Jorge, por isso que era o motivo da nossa conversa, de aproveitar aqui o presidente adjunto, que também tem uma grande luta nessa parte do setor comercial e empresarial. E, presidente, nós poderíamos sair daqui hoje arrancando uma data, convidando na Assembleia Legislativa, o maior parlamento do Amazonas, convidando a Prefeitura de Manaus, o Estado, a Sulframa, para que a gente possa sair daqui com uma meta. Porque não adianta só a Prefeitura fazer a sua parte, o Estado também tem que fazer a sua. Nós temos que levar o mínimo de infraestrutura, para a expansão do modelo econômico. Isso me preocupa, porque não adianta você ter no corpo da lei 50 anos, 48 anos de isenção, se nós não podemos enfrentar no curto prazo nossos gargalos. Então, presidente, essa foi o pedido de convite que eu fiz ao Jorge, e pedi para ele vir aqui ao plenário, para que Vossa Excelência, juntamente com esta casa, possamos sair daqui com uma data para esta reunião, que é sem precedente. E Vossa Excelência, já conversei com a FEComércio, conversei com a CIEAN, conversei com a FIEAN, Sulframa, só que nós precisamos dar o primeiro passo. Eu acho que esse primeiro passo precisa ser dado agora que nós voltamos dos trabalhos. Para finalizar, senhor presidente, a minha fala nesta quarta-feira, eu queria pedir a Vossa Excelência que nesse período que Vossa Excelência tem a responsabilidade de conduzir essa casa por final dessa legislatura, possa deixar um legado
da sua presidência, que é a elaboração e a aplicação do plano de cargo, carreira e salário dos servidores. E qual é a proposta, presidente, que eu fiz na Câmara? O senhor faz o plano com os efeitos financeiros para o próximo ano. Desta forma, você contempla os servidores, certo? Servidores esses que merecem. Nós temos uma defasagem gigantesca aqui do plano de cargos, carreira e salário dos servidores da Assembleia, certo? E eu acho que isso deixará um grande legado na sua presidência, que é deixar esse plano elaborado, como eu acho que já até está, aprimorado, aprovado e executado a partir do próximo biênio. A Assembleia tem orçamento para isso. E valorizar o servidor efetivo também é valorizar a produtividade desta casa. Eu queria fazer esse pedido a Vossa Excelência para deixar isso como um legado da sua presidência. Não mais, presidente, agradeço a oportunidade. Obrigado, Jorge, pela presença, certo? E fico aqui aguardando as providências das solicitações feitas por este deputado, porque uma vez, presidente, que um deputado estadual sobe à tribuna e faz cobrança ao governo, não precisa nem oficializar. É uma obrigação responder ao parlamento. É uma obrigação responder a esta casa. E eu estou sentindo, e eu não quero crer, que o novo secretariado já esteja contaminado pelo velho, para que a não informação nesta casa continue sendo uma máxima, e não pode não ter informação. Já encaminhei ontem, presidente, ontem eu encaminhei os pedidos de perguntas para a Comissão de Saúde da segunda-feira, para com isso ganhar tempo. Peço uma atenção especial de um assunto, senhor presidente, que nós abordamos, eu e Vossa Excelência, que é a questão dos repasses da saúde para as prefeituras. Ontem, a questão da Prefeitura de Lábrea está indo para o 3º mês sem repasse do custeio do hospital. E isso, obviamente, impacta na qualidade do serviço. O fardo fica pesado, presidente, quando só a Prefeitura aporta. Então, peço da Secretaria de Saúde uma definição no cronograma. Espero que a SEDUC ainda hoje emita uma nota. Eu sei que não dá para pagar tudo de uma vez só, porque um irresponsável que estava no governo deixou de pagar 6 meses, literalmente, de plano de saúde do servidor. Peço também que o governador Roberto Cidade suspenda o certame licitatório de dispensa dos presídios, porque entre pagar presídio e dar prioridade a plano de saúde, eu acho que a resposta está na ponta da língua para todo mundo. Não mais, presidente, obrigado pela benevolência.